Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo. Hoje é a nossa 43ª aula aqui do curso de Cálculo 1 e hoje nós vamos ver mais uma ferramenta muito importante no cálculo de integrais, que é a técnica de integração por partes. Essa é uma técnica, que vem como consequência da regra do produto e é muito utilizada, tá? Vem comigo. Bom, vamos estudar então aqui a técnica de integração por partes, né? Nós sabemos que pela regra do produto, a derivada de f vezes g é f vezes a derivada de g mais g vezes a derivada de f, né? O que significa isso, né? Como a derivada de f vezes g é igual a essa função que está aqui do lado direito, isso significa que f vezes g é uma primitiva para esta função, né? Em outras palavras, né, a integral indefinida aqui desta função que aparece do lado direito será igual a f vezes g, que é o que nós escrevemos aqui, ó. Integral de f vezes g' mais g vezes f' de x dx é igual a f vezes g, né? Por quê? Porque a derivada de f vezes g, né, é igual a essa soma que está aqui, né? Bom, ok. Agora, se nós aplicamos a propriedade, né, de que integral da soma é a soma das integrais e nós passamos a integral dessa parcela para o lado direito, né, essa parte aqui que é positiva vai ficar negativa. E aqui do lado esquerdo vai sobrar só a integral de f de x vezes g' de x dx. Então, nós vamos ficar com integral de f de x vezes g' de x dx igual a f vezes g, que estava do lado direito, né? E essa parcela que era positiva passou para o lado direito, né? Negativa, então ficou menos. E aí eu fico com integral de g vezes f' de x dx. Essa relação de igualdade aqui, né, é o que nós denominamos de técnica de integração por partes, ok? Então eu posso reescrever, né, a integral de f vezes g' dx como sendo f vezes g menos a integral de g vezes f' dx, ok? Bom, se nós fizermos, né, u igual a f de x e v igual a g de x, né, nós teremos o seguinte, olha, que a diferencial du, não é, vai ser igual a f' de x dx e a diferencial dv será igual a g' de x dx. Portanto, né, a técnica de integração por partes pode ser reescrita da seguinte maneira. Veja, vamos voltar no slide anterior, né? Aqui eu tenho integral, né, de f vezes g' de x dx. Então, no lugar de f eu vou colocar u, no lugar de g' de x dx eu vou colocar dv. Então, vai ficar integral de u dv, que é o que está aqui, ó. Integral de u dv. Né? Isso vai ser igual a f vezes g, que é u vezes v, está aqui, ó. Né? Vamos voltar aqui no slide anterior, né? F vezes g, que é u vezes v, menos a integral, né, de v, que é g de x, vezes f' de x dx, que é o du. E aí nós temos então, né, essa fórmula aqui, que é a mais utilizada, não é, na integração por partes. Inclusive nós decoramos essa fórmula, né? Integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du, ok? Bom, vamos então a alguns exemplos aí de aplicação da técnica de integração por partes. No exemplo 1, nós queremos determinar a integral de x vezes seno x dx. Nesse caso, né, nós vamos fazer u igual a x e dv igual a seno x dx, tá? Então aqui nós vamos ficar com integral de u dv, né? Se u é igual a x, nós temos que du, né, será igual a dx, e se dv é seno x dx, para obter o v, basta, né, eu calcular a integral de seno x dx, né, que é menos o cosseno de x. Então, du é igual a dx e v é igual a menos o cosseno. Aplicando, portanto, a nossa fórmula, né, integral de u dv será igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, aqui vai ficar u, que é x, vezes o v, que é menos o cosseno,
menos a integral do v, né? Então é menos a integral do menos cosseno, menos com menos vai dar mais, então vai ficar a integral do cosseno, que é o v, né? du, mas o du é dx, tá aqui, ó. Então, a integral de u dv, né, é u vezes v menos a integral de v du, né? E veja que agora a nossa nova integral que nós temos que calcular, ela é mais simples do que a integral inicial, né? Porque a integral inicial, né, ela envolvia aqui a função seno multiplicado por um polinômio de grau 1. Né? A nossa nova integral agora, né, envolve a função cosseno, mas multiplicada por um polinômio de grau 0. Então veja que a técnica de integração por partes, né, nos permitiu reduzir aqui o grau do polinômio, né? Nós continuamos com uma função trigonométrica, mas agora multiplicada por um polinômio de grau 0. Tá? Então, sempre que nós temos aqui um polinômio, né, multiplicado aí por uma trigonométrica, a ideia é tentar aplicar, né, integração por partes para reduzir aí, né, o grau do polinômio. E aí a gente pode aplicar, inclusive, mais de uma vez, né? Se for um polinômio de grau 2, aplicando integração por partes uma vez, a gente reduz para grau 1, e aplicando novamente, a gente reduz para grau 0. Aqui, como a nossa função polinomial era de grau 1, né, com uma integração por partes, nós já reduzimos aqui para grau 0, e agora sobrou uma integral simples, né, que é a integral do cosseno, e nós sabemos que é seno, porque a derivada do seno é cosseno. E aí nós vamos ficar então com menos x cosseno, mais seno, mais constante. Essa constante aqui, porque nós estamos calculando aí, né, uma integral indeterminada. Bom, já no segundo exemplo, nós queremos determinar aí a integral, né, de ln de x dx. Nesse caso, nós vamos fazer u igual a ln de x e dv igual a dx. Né? Se u é igual a ln, du vai ser a derivada do ln, que é 1 sobre x, dx. Né? E se dv é igual a dx, né? Integral de dx nós sabemos que é x, então v será igual a x. Portanto, né, integral de u dv, né, será igual a u, que é o ln de x, vezes o v, que é o x, menos a integral do v, que é x, du, que é 1 sobre x dx. Está aqui. uv menos a integral de v du. Né? E aí, olha o que acontece nessa integral aqui. Olha. X vezes 1 sobre x vai dar 1. Né? Então, aqui eu vou ficar com a integral de 1 dx, que a gente sabe que é x. Portanto, né, o resultado dessa integral será x ln de x, que estava aqui, né, menos a integral de 1 dx, né, que é x, mais constante. Então, veja que nesse caso, né, ao aplicar a técnica de integração por partes, né, nós ficamos com uma integral muito simples aqui, né, tá? Então, a integração por partes, ela nos ajuda muito aí. Mais alguns exemplos, né? Nesse caso aqui eu tenho uma função exponencial multiplicada por uma polinomial de grau 2, então esse é o mesmo caso, né, da trigonométrica, tá? A gente vai aplicar a integração por partes. A exponencial, quando você vai derivando e integrando, continua ela mesma. Já o polinômio aqui, à medida que nós formos derivando, né, a questão é que o grau dele vai sendo reduzido. Né? E aí lá no final nós vamos ficar só com a exponencial. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Ó. Fazendo então aqui u igual a t ao quadrado, né, e dv igual ao exponencial de t dt, nós vamos ficar com a integral de u dv. Né? Se u é t quadrado, du é 2t dt. Veja que aqui já apareceu então um polinômio de grau 1, porque nós tivemos que derivar. Né? Se dv é exponencial de t dt, como a integral da exponencial é ela mesma, né? Nós vamos ficar aqui com a própria exponencial. Ok, então, nesse caso, nós vamos ter o seguinte, né? Que integral de t quadrado exponencial de t dt, a integral de u dv, vai ser u vezes v, que é t quadrado vezes exponencial de t, menos a integral de v, que é exponencial, du,
que é 2t dt. Está aqui, né? Então, a nova integral agora, não é? A nova integral, ela envolve a função exponencial, mas agora multiplicada por um polinômio de grau 1. Então, nós tivemos uma redução do grau do polinômio, né? Grau 2 para grau 1. No entanto, nós precisamos aplicar novamente aqui nesta integral, né, a técnica de integração por partes, né? Então, nós vamos fazer agora nessa nova integral u igual a t e dv igual a exponencial de t dt. Né? Se u é igual a t, du é dt. Né? Se dv é exponencial de t dt, então v é a própria exponencial. Então, aqui, integral de u dv vai ser o u, que é t, vezes o v, que é a exponencial de t, menos a integral do v, que é a exponencial de t, du. Mas du é quem? Du é dt. Veja que agora, depois que nós aplicamos novamente integração por partes, né, nós reduzimos ainda mais o grau. Ó, né? T quadrado tinha grau 2, t tem grau 1, e agora eu fiquei com exponencial de t vezes 1. 1 é um polinômio de grau 0. E agora, essa integral aqui é fácil, né? A integral da exponencial é ela mesma. Então, nós vamos ficar, então, com t exponencial de t, menos exponencial de t, mais constante. Veja, agora, substituindo este cara aqui, né? Aonde está a integral, nós vamos ter o seguinte, ó. Integral de t quadrado exponencial de t dt, né? Vai ser igual, né, a t quadrado exponencial de t menos 2 vezes, e aqui eu vou colocar aquela expressão que nós havíamos encontrado no slide anterior. Ok? Fazendo essa conta, né, nós chegamos aí em t quadrado exponencial de t, menos 2t exponencial de t, mais 2 exponencial de t, mais C1, onde C1 aqui eu estou chamando, né, de menos 2 vezes c. Observe que não há problema nenhum em deixar a expressão final dessa maneira, né? Com C1 variando nos reais. Por quê? Porque à medida que C varia nos reais, menos 2C também varia nos reais, né? Então, a forma mais geral de uma primitiva, né, de t quadrado exponencial de t é essa aqui. É esta função de t mais uma constante, onde essa constante varia aí nos reais. Bom, quarto exemplo, né? Nesse exemplo nós queremos determinar aí a integral de e elevado a x vezes seno x dx, né? E aqui nós vamos fazer da seguinte maneira, olha, nós vamos fazer u igual a e elevado a x e dv igual a seno x dx, né? Bom, se u é e elevado a x, du é e elevado a x dx. Se dv é seno x dx, né? Então v é menos cosseno. Então, aplicando a técnica de integração por partes aqui, nós vamos ficar com a integral de u dv, não é? Igual a u, que é e elevado a x, vezes o v, que é menos o cosseno, menos a integral de v, que é menos cosseno, aí menos com esse menos vai dar mais, sobra um cosseno aqui, du, que é e elevado a x dx, né? Observe, né, que quando eu derivo o seno, isso aqui me dá cosseno. Se eu aplicar, não é, a integração por partes aqui novamente, né, aqui vai aparecer a derivada do cosseno, né, que é menos o seno. Então, dessa maneira, eu consigo encontrar uma relação, né, entre essa integral, né, e algo que irá depender de x e da própria integral. Dessa maneira, nós vamos conseguir isolar a integral e achar aí o resultado desejado. Vamos ver como é que isso é possível. Então, aqui eu vou aplicar novamente integração por partes nessa integral aqui. Eu vou chamar aqui de u, né? Então, u igual a e elevado a x, né? dv vai ser cosseno x dx. Então, se u é e elevado a x, o nosso du é e elevado a x dx. Se dv é cosseno x dx, né? v é seno x. Então, aqui vai ficar, né? u vezes v, né, e elevado a x vezes seno, menos a integral de v, que é o seno, du, que é e elevado a x dx. Então, veja, eu apliquei por partes uma vez, e agora, nessa nova integral, eu apliquei novamente por partes
né, para chegar a esse resultado aqui, né? Se eu pegar esse resultado aqui, né, e substituir aqui, né, veja, com o que eu vou ficar, né? Eu vou ficar com integral da exponencial de x vezes seno x dx igual, não é? Menos a exponencial de x cosseno, isso é o que eu já tinha, tá aqui, ó, menos exponencial de x cosseno, né? E aí aqui, né, nessa integral, eu tenho que substituir exponencial de x vezes seno menos a integral da exponencial de x vezes seno. Então tá aqui, exponencial de x vezes seno menos a integral da exponencial de x vezes seno. Então, percebam, né, aquilo que eu tinha dito agora há pouco. Olha, nós encontramos uma relação entre a integral, né, que nós estamos buscando, algo que depende de x, né, e a própria integral. Bom, como aqui é uma relação de igualdade, isso me permite isolar essa integral e determinar o resultado. Então aqui, né, eu vou passar, né, essa integral para o lado esquerdo. Então vai ficar, aqui está com sinal negativo, vai ficar com sinal positivo. Então vou ficar com integral mais integral, que é 2 vezes a integral, né? Depois eu passo 2 dividido. Então a integral vai ser esse cara aqui, né, dividido por 2, ok? Então aqui eu já coloquei a exponencial de x em evidência. Então ficou exponencial de x que multiplica seno menos cosseno. E esse dividido por 2 é porque do lado esquerdo eu tinha ficado com 2 vezes a integral. Então nós concluímos, né, que essa integral é meio da exponencial de x vezes seno x menos cosseno x. Mais constante, porque aqui é uma integral indefinida. Então veja que a tática aqui foi aplicar integração por partes 2 vezes, para encontrar uma relação de igualdade entre a integral, né, e algo que depende de x e da própria integral, e aí isolar essa integral e determinar o resultado. Uma técnica análoga poderia ser aplicada também no caso onde eu tenho a função exponencial multiplicada pela função cosseno. O raciocínio é análogo, ok? Bom, e no caso, né, da técnica de integração por partes, né, para integrais definidas, o procedimento é exatamente o mesmo, só que agora, né, como a minha integral é uma integral definida, né, de A até B, eu tenho que tomar um cuidado de considerar aí os meus intervalos de integração. Então, aqui, né, a integral de f de x vezes g' de x dx, né, de A até B, vai ser f de x vezes g de x avaliado de A a B, menos a integral de A até B de g vezes f' de x dx. Então é a mesma coisa, só que aqui onde aparece u vezes v, eu tenho que avaliar de A até B, né? E aqui no menos a integral de v du, né, eu tenho que colocar o intervalo aqui de A até B. O resto é completamente análogo. Vamos ver um exemplo, então, né, de integração por partes, né, onde a minha integral é uma integral definida. Né? Calcule a integral de 0 até 1, né, da função arctangente de x dx. Nesse caso, né, nós vamos fazer u igual a arctangente de x e dv o próprio dx. Então, nós sabemos, né, que se u é arctangente de x, né, a diferencial du vai ser a derivada do arctangente, que é 1 sobre 1 mais x quadrado, que eu coloquei de forma resumida aqui, né, 1 mais x quadrado elevado a menos 1, dx. Né? E se dv é dx, v tem que ser igual à integral de dx, que é x. Ok, então veja, a integral de u dv, né, vai ser u, que é tangente a menos 1 de x, vezes o v, que é x, avaliado agora de 0 até 1, menos a integral de 0 até 1, né, de v, que é x, du. Quem é o meu du? 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Então veja, o procedimento é o mesmo, só que agora eu tenho que levar em consideração aí, né, o meu intervalo, né, onde eu estou integrando. Aí aqui, né, se nós analisarmos direitinho, né, quando x é igual a 1, eu vou ficar com 1 vezes tangente a menos 1 de 1.
né? E tangente a menos 1 de 1 é π sobre 4, tá aqui, né? Menos, né, esse cara aqui avaliado em zero, que vai ser tangente a menos 1 de 0 vezes 0, que dá zero. Então aqui vai sobrar só π sobre 4, menos a integral de 0 até 1, de x sobre 1 mais x quadrado dx. Agora, para resolver essa nova integral aqui, nós vamos usar a regra de substituição. Eu vou chamar o denominador aqui de w, então vou fazer w igual a 1 mais x quadrado. Fazendo isso, o meu dw vai ser 2x dx, não é? Então, x dx, que é o que está aqui em cima, vai ser dw sobre 2. Então, aqui eu vou ficar com dw sobre 2, no lugar do x dx, e aqui eu vou ficar com 1 sobre w, está aqui, né? E aí eu tenho que tomar cuidado de fazer a correspondência aqui entre os intervalos. Quando x é 0, w vai ser 1 mais 0 ao quadrado, que é 1. Quando x é 1, o w vai ser 1 mais 1 ao quadrado, que é 2. Então, essa será a minha nova integral. Integral de 1 sobre w dw, nós sabemos que é ln do módulo de w, né? Então, vai ficar ln do módulo de w vezes meio, que essa constante está aqui. E isso aqui é avaliado de 1 até 2, né? Então, aqui, como ln de 1 é 0, essa parte aqui não vai influenciar, então eu vou ficar com meio do ln de 2. Está aqui, né? Conclusão, então. Integral de 0 até 1 do arco tangente de x dx vai ser π sobre 4, menos o valor dessa integral que a gente viu que é ln de 2 sobre 2. Ok? Então, nós vimos aí, né, nessa aula, que a técnica de integração por partes é uma técnica muito útil, uma nova ferramenta que vocês podem utilizar, principalmente nesses casos clássicos, né? Exponencial multiplicada por seno, exponencial multiplicada por cosseno, uma função polinomial multiplicada por uma trigonométrica, né? E outros casos, né, que porventura venham a surgir aí, né? Outro caso que nós vimos nessa aula também, né? Exponencial vezes uma polinomial, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço a todos.